1º de setembro de 2023, culto ao ar livre. Rua Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Só que quando eu começo a me relacionar com Cristo, essa natureza pecaminosa vai sendo trocada pela natureza de Cristo. Quando eu me relaciono, Cristo vai vivendo em mim. O inimigo, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Nós estamos aqui não porque somos bons. Nós estamos aqui porque Deus tanto fez o querer no meu coração, eu querer estar aqui, querer ler a palavra dele, como também fez o efetuar, que me dá força, que me dá ânimo de vir aqui, é Deus. E se você está aqui, você foi convidado não pelo ser humano, mas por Deus. Então entendam o seguinte, quando Deus se levanta e convida a mim e você, e se levanta ao meu e ao seu favor, não tem inferno, não tem inimigo, não tem nada que possa deter o agir de Deus na minha e na sua vida. Entenda isso, certo? Entenda isso, que o que você está passando, Deus, ele está observando e ele já está tomando providência. Porque lá no Salmo 40, eu não me canso de falar do Salmo 40. É um Deus grandioso, um Deus dono de tudo, que não precisa de mim para ser Deus. Mas quando eu clamo, diz o Salmo 40, ele se inclina para ouvir o meu clamor. Então o clamor que você tanto clama nas madrugadas, as lágrimas que caem dos seus olhos quando ninguém vê, mas Deus vê. E essas lágrimas estão regando o jardim das bênçãos de Deus. E logo vai ter fruto. Logo vai ter fruto. Então, ó, não desista. Pessoas vão dizer, pra que isso? Pra que essa reunião? Isso é besteira. Negócio de Jesus, rapaz, negócio de crente. Olha, tudo vai aparecer. O inimigo que tentou Jesus, mas Jesus não caiu. Nunca caiu. Agora lembre bem, tudo que eu estou passando, Jesus sabe. Se eu fui abandonado, Jesus foi também. Ele sente a minha dor. Se eu passei fome, Jesus passou também. Sou lá também. Está entendendo? Então Jesus está chorando junto com você, está sofrendo junto com você. Chorou também para Madalena. E ele vai resolver o seu problema. Essa é a verdade. Agora tem que prestar atenção uma coisa. Que é no tempo de Deus. Não é no seu tempo. Lázaro era um amigaço de Jesus. Era amigo de Jesus ir lá passar dias na casa dele, quando ele estava passando por Betânia. Ele ficava na casa de quem? De Lázaro. Ressuscitou ele. Lázaro adoeceu. Diz a Bíblia que Lázaro adoeceu. As irmãs mandaram dizer a Cristo, olha, o teu amigo, Lázaro, está doente, está enfermo. Mesmo assim, ouvindo aquilo, diz a palavra de Deus, que Jesus se demorou 2 dias no lugar que ele estava. Isso quer dizer o que para mim? Que as coisas não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Ele chega no momento certo. Para lhe ajudar. E ele vai agir na sua vida. Ele vai agir na minha e na cada um que está aqui. Creia. Creia. Será salvo. Pastor, qual a função mais forte? É crer. É crer. Creia. Mas o meu pedido de oração, Vai. eu gostaria de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo livramento de hoje. Eu me aventurando aí no negócio de Uber, né? É um negócio que eu estou gostando mesmo, eu gosto. Estava pegando o pessoal, levando e falando com o pessoal. Mas hoje eu estava levando o pessoal ali de Parana, o Pacheco. E lá, uma avenidazinha lá, e eu aqui, quando de repente, o carro entrou na contramão.
para a honra e glória de Deus, Deus segurou tanto eles como o meu carro. No carro. Eu dirijo devagar, Seu tartaruga. Pronto, eu sou um tartaruga mesmo. Mas o carro assim veio, coração. O motorista, eu acho que aquele motorista não tinha 18 anos. Era um menino. Eu olhei assim, ele desculpa aí, eu disse, não, beleza, o que vale é ouvir o livramento. E isso foi o livramento que eu vi. Agora, quantos livramentos na minha e na sua vida que Cristo concede e muita gente não vê? Tá entendendo? Então nós temos que louvar a Deus com as nossas vidas, com as nossas vozes, com a nossa presença, né? Tudo. Se reunir e agradecer. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Essa é a realidade, porque Deus, Ele está sempre comigo e com você. Então eu agradeço a Deus. Queria pedir oração pela minha família, por mim, esses perigos, né? Mas estamos aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. Amém. Então vamos orar? Vamos? Paulo, senhora? Pastor, queria pedir um negócio diferente. Peça. Se nossos irmãos por dia todo, nós levantamos e pegamos na mão e orarmos. Ok. Vamos vislumbrar agora aqui o momento da oração, né? Deus, muito poderoso. Cai fogo. Não, deixa aqui, ó. Bate aí, ó. O coisa também. Pode botar aí. Tá segurando a minha mão. Esse é o culto ao ar livre, 1º de setembro de 2023, Rua Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Glória a Deus. Amém, Pai. Glória a Deus, Senhor. Amém. Obrigado pelas bênçãos derramadas nas nossas famílias. Glória a Deus. Perdoa nossas falhas, nossas pecados. Amém. Perdoa, Pai. E venha também ajudar a cumprir cada pedido. Assim seja. E seja a tua vontade. Deus conhece, Deus está nos nossos corações, Deus sabe o que é o melhor para nós. Fica conosco, nos dá o restante de culto aqui na sua presença. Tudo que a gente vem fazer aqui seja para engrandecer o seu santo nome. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Agora vamos lá. Nossa professora está aqui, né? Valeu, Jesus. Olha aí a cara dela sorridente. Temos mais dois professores que chegaram aí, ó, para nos auxiliar. Tá chegando mais outro professor também? Esse é o professor Adriano, que acabou de chegar. Pode começar, André. Tem mais aí. Tem dois aí para te auxiliar aqui. Eu vou conversar com ele aqui. Tem que lavar um carpete. Boa noite a todos. E aí, meu querido? Estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra. E a nossa lição de hoje, o estudo de hoje, é sobre salvação pela graça. Né? Estamos já no nosso 11º estudo. Né? E hoje nós vamos aprender um pouco mais como que nós podemos ser salvos por esse Deus maravilhoso, né? Então, gente, eu sempre gosto de começar fazendo perguntas para ver como que vocês sabem das coisas, né? Como que está o conhecimento de vocês. De acordo com o que vocês aprendem durante toda a vida de vocês, o que vocês já passaram. Vocês acham que nós podemos nos salvar? Ou será que nós temos a capacidade
de conseguir deixar algum pecado com nossas próprias forças? Vocês acreditam que nós conseguimos? Como é, minha filha? Nós conseguimos deixar algum pecado ou sermos salvos mediante as nossas próprias forças? Eu, como ser humano, eu consigo ser salvo comigo mesma? Graças a mim? Não, graças a nós não. Nós não conseguimos se salvar graças a nós. Nós precisamos da graça do nosso Criador, nosso Deus, porque Ele que tem o poder de nos salvar. Nós, pela nossa força, nós não somos nada e nem conseguimos nada. Nós temos que buscar força nele, porque Ele é que é a nossa força, é a nossa fortaleza. Para que a gente consiga entender um pouco mais do que eu quero trazer aqui nessa noite, nós precisamos primeiro começarmos a lembrar como foi o início de tudo. Nós fomos criados perfeitos. Quando Deus nos criou, nós éramos seres perfeitos, sem pecado, sem malícia, sem nenhum erro. Mas, devido às consequências de uma escolha, o pecado passou a existir no nosso mundo, né? Então, houve a queda de Adão e Eva lá no jardim. Então, o pecado passou a fazer parte da nossa vida. Com isso, a morte entrou e nós nos tornamos seres pecadores, seres impuros, seres sem salvação, né? Mas então, será que existe alguma saída para isso? Será que a gente consegue a salvação? Por meio de quem a gente pode conseguir essa salvação? Ou o que a gente pode fazer para conseguir sermos salvos por Jesus? É isso que nós vamos aprender essa noite. Eu convido todos a abrir primeiramente em Gênesis, capítulo 15, verso 16. Eu vou abrir em Salmos 6,4. E eu gostaria que alguém É na abrisse em Bíblia Salmos. ou no livrinho? Na Bíblia. Eu vou abrir o salmo. Irmão, abre aqui para mim. Eu gostaria que alguém abrisse lá em Salmos, capítulo 13, verso 5. É Gênesis o quê, hein? Gênesis 15, verso 6. Salmos, capítulo 6, verso 4. Eu cheguei ao 15, o 6 não estou enxergando não. Ah, o que tá bom? Pronto, então vai ler. Alguém mais? Abra a Bíblia. Alguém pode ler? Gênesis. Não, aqui é Salmos. Gênesis 15, verso 6. Eu disse que eu ler. 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor lhe disse também: Eu sou o Senhor, eu tirei de Cadeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me um novinho, uma cabra e um cordeiro, cada qual tem três anos, uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs a metade umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves rapina descia sobre o cadáver, porém Abraão as exaltava. Certo. Salmos capítulo 6, verso 4 diz assim: Volta-te, Senhor,
e socorre-me, salva-me por tua graça. A primeira pergunta que nós temos aqui é como Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento. Como que Deus salvava as pessoas? Eu vou ler aqui de novo o capítulo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. Eu gostaria que alguém lesse Salmos, capítulo 13, verso 5. Pode ler para nós? Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Amém. Então aqui nós podemos entender que antigamente Deus ele salvava as pessoas mediante o quê? A graça. A graça dele. Então será que com o Novo Testamento alguma coisa mudou? Será que existe alguma outra forma de sermos salvos, senão pela graça? Não. É porque muitas vezes a gente tinha um pensamento que no Velho Testamento era uma coisa e só que agora é o tempo da graça, no Antigo Testamento não tinha graça, mas a graça de Jesus sempre esteve presente. Se não tiver graça, não há salvação. Então devemos entender isso. No velho, no novo, ontem, hoje, tem que ter graça. Se não tiver graça, não há salvação. Então nós devemos entender o seguinte: não é porque hoje nós vivemos o tempo da graça. Desde Adão, a graça de Jesus vem sendo estendida. Você for pegar lá Gênesis 3,15, ali é o primeiro evangelho, a primeira boa nova que Cristo fala para Adão e Eva. Então, tem que ficar isso bem claro na nossa mente. Não é porque agora eu estou no tempo da graça, não. Sempre as pessoas foram salvas pela graça de Jesus. Porque ele e você, e aquelas pessoas que estavam lá na antiguidade, mereciam a morte. Nós merecemos a morte. Mas pela graça de Jesus sois salvos. E a graça é o favor que nós não merecemos. Merecemos. Nós não merecemos. É um favor. É a providência dele que ele faz em nossas vidas. Cabe a nós perceber esse favor e essa providência. Da gente receber mesmo. Entendemos então que tudo na nossa vida é feito de escolhas, né? Nós dependemos dele, mas ele deu o livre-arbítrio, então depende de você o que fazer com a graça. Então, eu convido vocês a abrir no livro de Romanos, capítulo 3, verso 24. De acordo com o Novo Testamento, como nós podemos ser salvos? Nós vimos Romanos, capítulo 3, verso 24. Nós vimos no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que a salvação ela era mediante a graça. Então aqui em Romanos vai nos dizer como que nós podemos ser salvos de acordo com o Novo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 24. Deixa eu achar o seu pano. Esse é o culto ao ar livre, 1º de setembro de 2023, Rua Guimarães, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Diz assim, Romanos 3, versículo 24.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós podemos entender com isso que só há apenas um método de salvação, que é pela graça, unicamente pela graça de Jesus. O que Jesus fez para nos salvar? Já que nós somos salvos pela graça, o que Jesus ele teve que fazer para que nós conseguíssemos ser salvos do pecado? Convido vocês agora a abrir no livro de Romanos. Já estamos. Vocês vão passar apenas algumas páginas, que é o capítulo 5. Capítulo 5, verso 8. A vista boa, cenoura. Cenoura vai estar lá. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim, ó. Todos acharam? Posso ler, irmão? Pode? Mas Deus aprova ao seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Amém. Então, Jesus, ele teve que tomar alguma atitude para que nós para que a gente fosse perdoado do pecado, para que a gente conseguisse sermos salvos desse lamaçal de pecado que é o mundo, né? Então, com a morte de Cristo na cruz, nós passamos a poder sermos salvos mediante a nossa escolha pessoal. Nós não podemos esquecer que a nossa salvação ela é individual. Deus, ele pode usar pessoas como instrumentos para salvar alguém. Mas a gente nunca pode esquecer que essa salvação, ela é uma escolha feita individualmente. Eu, por ser cristã, eu não tenho o poder de aceitar a Cristo e com a minha aceitação salvar a minha família. Deus, ele pode me usar como ferramenta para alcançar a minha família. Mas a decisão que eu tomei, infelizmente, não pode fazer com que a minha família toda seja salva. Porque isso é algo pessoal, que eles precisam fazer com o livre-arbítrio que cada um tem. Certo? Agora, o que eu achei interessante nesse versículo foi que ele morreu por mim porque eu sou bom. É assim que tem. Ele morreu por mim porque eu venho toda sexta-feira aqui, é assim? Ele morreu por mim, eu ainda sendo o quê? Pecador. Ele morreu por mim, eu ainda lá no lamaçal do pecado. Ele morreu por mim, eu ainda fazendo coisas erradas. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Que não importa o que hoje, o que essa semana eu tenha feito. Muitas vezes eu posso ter tentado fazer as coisas direito, mas ter caído, ter tropeçado, ter caído naquele pecado que eu tinha dito que não ia cair mais. Isso não quer dizer que Cristo deixou de me amar. Isso não quer dizer que Cristo me amou menos. Não. Nós devemos entender que mesmo eu lá no lamaçal, mesmo eu lá embaixo, Ele me ama. Não importa como está a sua vida hoje. Não importa se você está lá embaixo. Não importa se você caiu em algum pecado. Lembre-se de uma coisa. Cristo te ama. E devemos entender o seguinte. Não é que Ele morreu por nós. Não. Vamos esquecer esse negócio por nós. Porque se só existisse a senhora, se só existisse eu, pecador, sujo, Ele teria vindo
morrido do mesmo jeito. Porque eu sou especial. Você é especial para Cristo. Não há ninguém igual a você. Você é uma pedra preciosa que vai ornamentar o reino de Cristo. Lembre-se disso. Então não importa. Pessoas podem dizer assim, olha, não, tu caiu, tu não se levanta mais, não, esse daqui não tem mais jeito, não vai dar certo. Olha, não deixe que ninguém coloque um ponto final na sua vida onde o autor, que é Cristo, ainda continua a escrever e uma história de vitória vai acontecer na sua vida. Lembre-se disso. Amém. Irmão, eu acho mais bonito isso, sabe o que é? É que hoje nessa reunião o Senhor ele fala para todos nós, né? Eu fico imaginando, cada um de nós tem a nossa história. Cada um de nós temos a nossa história. E Deus ele não julga nenhum de nós. Né? Eu não faço tudo, vocês não fazem tudo. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou fazer 61 anos agora no dia 11 de setembro. Mas o Senhor, ele nessa idade, eu passei esses anos todos sem procurar ele para a minha vida, fazendo tudo aquilo que eu queria, né? E nada para ele, sempre para o mundo, nada para ele, mas ele fez algo comigo, ele deixou que chegue, ele disse, ela não vai sair deste mundo sem eu alcançar ela para mim, e hoje eu estou aqui com vocês. Glória a Deus. E assim, sei que aqui eu vou receber amor de vocês, apoio, e quero ficar, porque o meu irmão muito querido daqui, que ela não pôde vir agora de noite, sempre ela com aquela calma, o Senhor usando ela disse, vamos, dona Julinha, é a irmã Rosinha, que é da igreja, ela até me convidou para ir amanhã. Aí ela disse que não podia vir por causa do esposo dela, que não pode ficar só. Né? Ela mora ali na mesma rua que ele. Aí ela disse, sabe quem é? Vocês sabem, né? Quem é? Aí ela sempre com aquela calma, convidando, como a gente acabou de falar. Que ela foi uma ferramenta na minha vida. Olha aí. Ela ficava me convidando. Ainda agora de noite ela falou comigo. Aí ela com aquela calma, com aquela voz do Senhor. Eu nunca vou esquecer desse dia de hoje, vai ficar muito marcado nesse começo de hoje na minha vida. Porque no dia que a gente vem a primeira vez para, assim, um encontro assim, com Jesus, a gente fica, né, gravado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Amém. Muito obrigada, Deus. Amém. Por vocês investir nas pessoas que precisam da ajuda de vocês e de Deus. Primeiramente Deus, mas segundo é vocês. Questão do pecado, uma mancha no nosso coração, né? Que a gente vai viver em pecado até que Cristo voltar. A gente vai viver, mas se a gente tropeçar, vai ser como um acidente. Tropeçou, pecou, mas nós temos que reconhecer o plano da salvação, saber que Cristo morreu, ele está ali estendendo a mão dele para nos perdoar e fazer a gente novo todos os dias, perdoando e esquecendo o nosso pecado e botando a gente para essa caminhada até o céu. E quando a gente chega lá, é tão maravilhoso que o sangue de Cristo vai transformar a gente vai ser puro, e das próprias mãos de Cristo a gente vai receber uma coroa. Cada um de vocês vão receber uma coroa, vocês vão chegar no reino do céu como príncipe e princesa. Amém? Amém. Então vamos lá, nós vamos agora entender os 6 passos que confirmam a salvação. Como que nós podemos saber se somos salvos ou não? Se estamos salvos ou não? É possível, será? Nós vamos entender agora. Os 6 passos. O primeiro passo a gente vai achar lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos fica depois de João. 16. Atos, capítulo 16, verso 31.
Isso. Atos capítulo 36, capítulo 16, verso 31. Eu queria que alguém lesse. Alguém pode ler? Eu leio? Em voz alta. Atos 16, 31 diz assim: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Amém. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim, ó: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o primeiro passo é nós crermos no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, como Cordeiro puro que veio a essa terra para nos salvar, é que pode nos dar e permitir que nós sejamos salvos. Então, o primeiro passo para que a gente possa entender se podemos ou não, ou se estamos ou não salvos, é crer no nome dele. Amém. Agora vamos abrir no capítulo 3, verso 19 de Atos. Capítulo 3. 3. Isso. 3,19. Isso. 3,19. Lê. Pode ler. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Amém. Então, o segundo passo é que, além de nós crermos no nome de Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas, além de reconhecer, precisamos pedir o perdão a Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje em dia pelo mundo que acreditam que só porque creem em Deus, elas podem ser salvas. A nossa vida, ela deve refletir aquilo que nós somos e que nós cremos. Se eu sou alguém que diz que acredita em Deus, que acredita em Cristo, se eu digo que eu sou cristã, que eu sou cristão, como que eu posso dizer isso e viver em uma vida mundana, de pecado, em que tudo é permitido? Muitas vezes as pessoas, elas têm esse tipo de pensamento, de que Deus, ele é amor, ele é um Deus de amor, ele é um Deus bom. Sim, ele é um Deus de amor, ele é um Deus bom, mas ele também é um Deus de justiça. Ele não é injusto, né? Então, a nossa vida, ela deve refletir aquilo que escolhemos. Se eu digo que eu sou cristão, o significado da palavra cristão é justamente esse. É ser um pequeno Cristo, é ser um seguidor de Cristo. Cristo era alguém puro, era alguém alegre, era alguém que tentava sempre buscar se aproximar de Deus aqui nessa terra, enquanto ele esteve aqui. Então quando eu digo que eu sou cristã, que eu quero ser cristã, eu preciso ter esses mesmos pensamentos, essas mesmas atitudes. É tentar ser um pequeno Cristo aqui na terra. Somos imperfeitos, porque somos pecadores. Mas quando nós nos agarramos a Cristo, e quando a gente entende que, mesmo sendo pessoas imperfeitas, Cristo, ele pode nos ajudar nessa caminhada rumo ao céu, eu entendo e eu coloco no meu coração que independentemente das coisas que eu faça, eu posso me arrepender de coração e reconhecer que eu sou pecador e deixar esse caminho que antes eu percorri, esse caminho de pecado, e a partir de agora seguir a Cristo, né? Então, o segundo passo é, além de crer em Cristo, nós reconhecermos que somos pecadores e pedimos perdão, né? A gente segue o exemplo de Paulo, né? Que ele fala dos seguidores como fui de Cristo, né? Teve uma vez que ele estava pregando, acho que ele entrou, se eu não me engano, aí um rapaz viu a pregação, não sei se você lembra são
soldado, aí ele até fala, nunca vi Cristo pregar, mas quando você pregou, eu vi Cristo em você. É um exemplo que Paulo deixou, que a gente tem que seguir, ser seguidor de Cristo como Cristo viveu aqui nessa terra. A gente chegar mais perto de Cristo para a gente conseguir a nossa salvação. Agora interessante que eu só posso ter esses atributos, essas características se eu estiver próximo de Cristo. Eu tenho que me relacionar com Cristo. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu vou me parecer com Cristo. Você já viram isso aqui, ó? Vamos supor, tem às vezes que o rapaz tem um padrasto, o menino tem um padrasto. De tanta convivência, o menino começa a se parecer com o padrasto dele. Esse menino está se parecendo, não é nem pai, mas se parece. Cada convivência. Então, quanto mais eu conviver com Cristo, quanto mais eu me relacionar com Cristo, eu vou ficar mais parecido com Cristo. Em todos os aspectos. Tá entendendo? Então, se você quer vencer as tentações, se você quer se libertar de alguma coisa que está te acorrentando, o segredo é relacionamento com Cristo. Nada mais. Essa questão de salvação. Eu vou ser salvo. Para mim querer ser salvo, eu tenho que entender que sem a salvação em Cristo, sem Cristo eu estou totalmente perdido. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça, eu tenho que entender isso. Sem Cristo, eu estou perdido. Aí sim eu vou querer uma salvação. Mas tem pessoas que... Eu vou querer salvação para quê? Eu não estou perdido. Eu não preciso. Mas todos nós precisamos da salvação. Porque sem Cristo, entenda isso. Sem Cristo, nós já estamos condenados. É tanto que Cristo diz assim, ó, eu não vim condenar o mundo. Ele não veio condenar. Por que ele não veio condenar? Porque eu já estava condenado. Porque eu sou pecador. Ele veio, foi me salvar, me resgatar. Por isso que ele não julga. Ele não me aponta. Ele veio, foi para me salvar. Para me colocar para cima. Para me fazer um seguidor e me fazer, né, estar com ele algum, né, lá no céu. Então nós devemos entender isso. Sem Cristo, eu estou perdido. Eu estou perdido. Então você precisa de salvação, eu preciso, nós precisamos de Cristo. Essa é a realidade. Não há outro nome, foi lido aqui, não há outro nome em cima do céu, embaixo da terra, que tenha salvação. Só em Cristo Jesus. Nem o outro mais. Ok? Agora, o terceiro passo, nós vamos encontrar lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João... 1 João, capítulo 1. Ei, Paulo. Capítulo 1, verso 9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Amém. Amém. De qualquer injustiça, né? Não importa o que eu fiz, ele me limpa, né? E mais ainda, interessante que lá em Miqueias fala que ele vai jogar os meus pecados, os seus, aonde? Nas profundezas do mar, e deles ele vai esquecer. Não é igual aquele pessoal que fica passando na cara, não. Ei, tu fez isso. Não, Jesus não passa nada na cara de ninguém. Ele joga nas profundezas do mar
Esquece, você é uma nova criatura. Lembre-se disso. Então, qual é o primeiro passo que nós temos que ter? Creia. Crer. Crer em quem? Em Cristo Jesus. O segundo passo é reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de perdão. Isso. O terceiro passo é confessarmos os nossos pecados. Porque não adianta de nada eu reconhecer que errei e não pedir perdão a Deus. Né? O objetivo que Cristo quer, ao reconhecermos que nós somos pecadores, é além disso chegar a Ele, conversar e você dizer ali o que foi que você fez. Aí eu pergunto, Deus, Ele sabe de todas as coisas? Sim. Sabe? Mas por que nós precisamos contar tudo para Ele se Ele sabe de tudo? Para que nós possamos mostrar que estamos arrependidos, nós precisamos falar para Ele. É através de uma conversa sincera, né? Deus, Ele conversa conosco através da palavra dEle. E nós conversamos com Ele através da oração. E é na oração que nós vamos chegar a Ele e dizer o que nós fizemos de errado, né? E pedir o perdão de coração. Porque não adianta a gente pedir o perdão hoje e amanhã estar cometendo o mesmo erro, né? É o que Ele nos pede, que nós nos arrependamos e deixemos esse pecado para trás, né? Vamos, Como se pode fosse, falar. Amém. Vamos esforçar para não deixar o pecado. é como Amém. se fosse uma fogueira e a pessoa cada vez quer cair dele. Não pode arrodear ou passar por ela. Né? Fica ali. Devemos pedir ao Espírito Santo o verdadeiro arrependimento. Porque tem um arrependimento e tem um remorso. Quando a gente fica caindo e levanta, é mais que um remorso, né? Aí você acha que Jesus Cristo não, mas Deus vai te levantar. Remorso, peça o Espírito Santo. O arrependimento, a força e a fé para que possa ser fiel. Justamente isso que ela falou. A força, essa força não vem de nós. Se a gente for tentar fazer qualquer coisa nesse mundo, mediante nossos méritos, a gente não vai conseguir. E se conseguir, lá na frente vai acontecer alguma coisa, né? A força que a gente tem que pedir é a Deus. Porque a força dele é que vai nos reerguer, é que vai nos ajudar a seguir um caminho de pureza, sem pecado. E sem se preocupar com cair ou levantar. Né? Força. Só as famílias de nós Deus, porque a força é mais forte que nós, mais forte que o nosso desejo. Esse Espírito Santo, e a gente vai no nosso esforcinho também. Deus sabe tudo, mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que fazer o seu esforço e o Espírito Santo é quem vai dar essa força que você tem. Amém. Então, que nós possamos entender nessa noite que a nossa salvação ela é mediante a graça de Cristo. Que nós já estamos salvos, todos nós. Só precisamos aceitar essa salvação. A salvação ela é gratuita, ela é de graça. Porque o que deveria ser pago já foi. Não fomos pagos com dinheiro. Nenhum ouro e prata desse mundo poderia salvar desse pecado, nos salvar desse mundo caído. A nossa salvação, ela foi dada com sangue. E não foi qualquer sangue, foi o sangue de Cristo. Né? Então, que nós possamos compreender isso e levar em nossos corações. Né? Se cair, lembre-se de Cristo. A mão dele vai estar estendida para um novo recomeço.
Amém? Pessoal, só para que a gente encerre aqui e a gente entenda uma coisa aqui, ó. Vamos imaginar uma coisa aqui, ó. O Paulo, ele me deve 15 mil reais. Ok? Paulo aqui está me devendo 15 mil reais. Aí, tá custando me pagar, não paga, aquele negócio todo, eu vou lá, cobro e nada. O irmão do Paulo, ele toma conhecimento dessa situação e vê que a situação do Paulo está meio ruim, então o irmão do Paulo decide pagar essa dívida. E ele chega até mim e diz assim: Marcos, quanto é que o Paulo está te devendo? Aí eu digo: 15 mil reais. Pois eu vou lhe pagar, Marcos. Vou pagar a conta dele aqui. A minha pergunta é: a conta do Paulo tá paga, sim ou não? O irmão dele tá me pagando os 15 mil reais, tá aqui no dinheiro. A pergunta é: a conta do Paulo tá paga, sim ou não? Mas por que ele próprio não paga? Não, ele não tá podendo pagar não agora. Mas não tá paga não. Mas não tá pago. O irmão dele pagou? Então tá pago. Tá paga ou não tá paga? Por que não tá paga? O irmão do Paulo não teve. Não, mas ele pagou a conta dele. Mas ele não teve. Ele passou o dinheiro que o Paulo devia a você. Mas então ele Não pagou. Quem acha que não pagou, levante sua mão. Tá pago. Quem acha que pagou, levante sua mão. Quem não acha é nada. Paulo não tá devendo Sério. Olha, pessoal, existe uma coisa, juridicamente falando, é o seguinte, ó. Ó, o que acontece? A dívida não está paga. Por quê? Para a dívida estar paga, o Paulo tem que aceitar. foi como eu percebi. Que é assim, o Paulo pode estar intrigado com o irmão dele. E ele pode chegar para mim: Marcos, olha, eu não quero nada do meu irmão. Faz tempo que eu não falo com ele, ó, não aceite não, eu vou lhe pagar. Eu vou trabalhar e lhe pago. A dívida está paga? Não, porque ele não aceitou. Então quer dizer o que, galera? Cristo pagou a conta de todo mundo. Tá pago? Não. Sabe por quê? Para estar paga na minha vida, eu tenho que aceitar. Se você não aceitar o sacrifício de Jesus, a dívida não está paga. Então eu tenho que aceitar. Porque tem a ver que a gente pensa assim, né? Ó, não, Cristo morreu por todo mundo e aí agora a minha dívida está paga e eu tô. Não. Posso fazer tudo que eu quiser E, e não, aceitar isso, ele. não. É fazer tudo que Para que a minha dívida esteja paga, eu tenho que aceitar o sacrifício de Cristo. E aceitar o sacrifício de Cristo não é só eu falar, não. Eu vou ter que viver de acordo com o que eu professo. Isso é aceitar o sacrifício de Cristo. Aí sim, o perdão da minha dívida está ok. Então devemos entender isso. Ficar bem claro na nossa mente. Para que o sangue de Cristo tenha valor na minha e na sua vida, devemos o quê? Aceitar. Quantos querem aceitar Cristo, o sangue de Cristo na sua vida? Levante sua mão e vamos ficar de pé para a gente orar. Bora! Primeiro de setembro de Eterno Deus, 2023. muito obrigado Vamos por à estarmos oração. aqui, ó Pai, nesse local maravilhoso. E é maravilhoso, porque a Tua presença está aqui, ó Pai. Quando a Tua presença, quando Tu faz presente no local, ó Pai, milagres acontecem. Por isso que nesse momento nós estamos vendo milagres acontecer aqui na vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Que o Senhor possa mover a Sua mão poderosa, ó Pai, em favor das pessoas que estão aqui. Pessoas que estão sofrendo por algum tipo de
pecado, com algum tipo de problema, pessoas que estão, ó Pai, com algum problema de saúde, que nesta noite o Senhor se levante em favor dessas pessoas, ó Pai. Nós sabemos que tudo é na Tua hora, mas nós sabemos também que Tu, na Tua agenda, marcou um encontro com essas pessoas hoje aqui, ó Pai. E quando nós nos encontramos contigo, ó Pai, nós não saímos de mão vazia, ó Pai. Nós saímos com a bênção, porque o Senhor é um Senhor gracioso, um Senhor que abençoa, ó Pai. Um Senhor, ó Pai, que a cada dia se inclina para ouvir o pedido, o clamor, o choro de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Por isso, nessa noite nós te pedimos, ó Pai, que o milagre recaia na vida de cada pessoa que está aqui. Mas o maior milagre que queremos, ó Pai, é a transformação desse coração duro, desse coração, ó Pai, que se inclina para o mal, em um coração de um verdadeiro adorador, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, ó Pai. Se há algum problema familiar, que nesta noite, ó Pai, a sua mão poderosa, e que o Senhor possa estar no lado dessa pessoa, Pai. E onde há guerra, onde há brigas, contenda, possa reinar a paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Ó Pai querido, abençoa a todos nós, perdoa os nossos pecados, pega essa multidão de pecado e joga, lança nas profundezas do mal, Pai, e nos limpa e nos deixa puro e alvo como a neve. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus, e palmas para Jesus. Amém. E agora